E aí, galera, tudo bem? Hey everyone! Eu tô aqui com a minha amiga Paula. Ela é brasileira, eu sou americano. Nós dois amamos a língua inglesa. Paula é incrível na gramática. Ela faz parte, na verdade, do meu curso nativo de inglês, porque ela é tão boa no que ela faz. Mais detalhes sobre o curso depois. Paula, você topa fazer alguma coisa que nunca fiz antes no meu canal hoje? Oh my god, let's do this. Então vamos começar com uma frase simples para começar, que todo mundo possa entender. Eu escolhi a minha frase. É I paint the house, né? Mas eu pinto a casa, assim. Então qual é a sua frase, Paula? A frase que eu escolhi foi I invite her. Eu convido ela. I invite her. É, o presente simples. Para colocar esses verbos, né? Paint e invite no passado, o que é que a gente faz? A gente adiciona um sufixo que é duas letrinhas ED. No caso de invite, já tem o E ali, então só D. E que vira I invited her, né? Eu convidei ela. Ou, na minha frase, I painted the house. Ok, muito fácil até agora, mas o present perfect é o que acontece quando a gente coloca o verbo have, né? Tradução literal para o português é ter. Mas have aqui antes do verbo nessa frase. Então a minha frase fica I have painted the house. E a sua frase, Paula? A minha fica I have invited her. Então, traduzida ao pé da letra, a minha frase é eu tenho pintado a casa. Assim, tá entendendo? E a sua? Eu tenho convidado ela. Só que não tem esse sentido. Esse tipo de frase existe no português, né? Mas Existe, mas é diferente. é diferente, tem um sentido diferente. I have painted the house, no sentido de já pintei a casa. I have painted the house. I have painted the house already, né? Talvez o meu amigo me pergunta, você pintou a casa? Eu mandei você fazer. E eu falo, I've painted the house. I've already painted the house, né? Já tá pintado. Pode ter acontecido em qualquer momento no passado e afeta o presente. Isso. É uma coisa que eu sempre falo nas aulas também, Gavin, que é quando o momento que aconteceu é muito importante, quando o when é muito importante, a gente usa o passado simples, que é esse I painted, I invited. Mas quando a ação, o acontecimento é mais importante do que quando, a gente vai usar o present perfect. Isso mesmo, e com tempo, com prática, vira automático, você nem vai pensar sobre isso. E o que aconteceu comigo quando eu aprendi o português? Tive que realmente desaprender essa tendência de usar o have, né? Tipo, você tenha comido. Eu queria falar isso perguntando, você já comeu? Mas traduzindo da minha língua materna para o português, eu falava, você tenha comido, porque em inglês você expressaria essa frase, have you eaten? Querendo saber se você tem que pôr mais água no feijão, né? Para ter mais suficiente comida para o seu amigo comer também. Eu perguntaria para ele, have you eaten? E daí ele falaria, I have eaten. Um momento que não é específico no passado, mas que afeta o presente. Já aconteceu. Não quero falar quando, mas aconteceu. Isso mesmo. E é o verbo não conjugado have mais o verbo no passado, como já temos. I have painted, I have invited. Vamos mudar essas frases um pouquinho para ficar um pouco mais específico. Voltando para presente simples. I paint and I invite, ok? Então, a minha frase é aqui, I paint the house every year. Por exemplo, eu pinto a casa a cada ano. I invite her, a gente pode até colocar um I always pra falar de algo que você sempre faz e que acaba ficando no presente. I always invite her to my parties. Perfeito. Agora, no passado simples, voltando para a minha frase, eu tenho I painted the house in March. Before selling it, né? Momentos específicos. Eu pintei a casa em março antes de vender ela. A gente pode também falar, por exemplo, I invited her yesterday. Mas daí, com a sua frase, colocando o have aí. Aí a gente tem que tirar o quando, senão não vai fazer sentido. I have invited her yesterday. I have invited her. Ou I have already invited her. Já fiz isso. Já convidei. Não precisa ligar pra ela, não precisa convidar, porque eu já fiz isso. Isso, tá vendo o sentido de já fiz isso, né? Na festa, todo mundo mandando mensagem no WhatsApp. Ah, mas eu já convidei ela, então você não precisa. I've
already invited her. Ou simplesmente I've invited her, que já tem o já already meio entendido na frase de inglês. Você nem precisa falar always. Não é errado falar, mas I've invited her tem esse sentido de já fiz, já convidei ela. Os alunos tendem a achar que esse have, ele só significa ter, de posse. Tipo, I have a phone, I have a car. E na verdade não. Por isso que a gente tem que tomar cuidado pra não traduzir as coisas ao pé da letra. Right? Isso mesmo, isso mesmo. Se a gente traduz a pé da letra, você acaba com uma frase como eu tenho comido, né? Algo do tipo, então Não faz bem sentido. lembrado. Mas, voltando para a tradução literal errada aqui de I have painted, que seria eu tenho pintado a casa. Mas isso quer dizer alguma coisa no português, né? Tipo, eu tenho pintado a casa recentemente. Tipo, uma Sim, faz ação sentido. contínua. Faz sentido. Temos uma maneira de expressar isso também em inglês que se chama, esse tempo verbal se chama the present perfect continuous. E aí fica I have been, né? Colocando have e been antes de painted. I have been, e daí não fica painted, na verdade. Colocamos painting. Porque é contínuo. Contínua, né? Painting. Nossa, só descrevendo fica meio complicado, mas deixa eu dar um exemplo, ok? I have been painting the house for 10 hours. É muito trabalho pintar a casa, né? Faz 10 horas que eu tô pintando a casa. I have been painting the house for 10 hours. É assim que a gente expressa faz 10 horas que eu pinto a casa, assim, né? I have been. Eu tenho estado pintando a casa por 10 horas, literalmente, né? Eu tenho né? estado pintando a casa. Isso é horrível. É horrível, mas é assim que a gente expressa isso na língua inglesa. Ou, por exemplo, uma ação repetitiva, tipo, a cada ano eu pinto a casa. I have been painting the house every year. Esse ano parei, mas até agora, I have been painting the house. Eu tenho pintado a casa cada ano até agora, né? I have been painting the house every year. Pra gente colocar um present perfect continuous na minha frase com o verbo invite, poderia ficar algo tipo I have been inviting her since March. Então, é algo que eu comecei a fazer no passado, num momento específico, e que eu venho fazendo. No português a gente fala que isso vem acontecendo. Eu tenho feito isso com frequência. Mas ao pé da letra fica bem feio também, né, Gavin? Feio é a palavra exata aqui. I have been inviting her since March. Eu tenho estado convidando ela desde março. Não funciona. Isso. Não dá pra traduzir ao pé da letra. Não dá pra traduzir on the foot of the letter. On the foot of the letter. Essa expressão também não existe na língua inglesa, né? Literally, a gente fala literalmente, vocês falam em português também. Mas bom, essa é uma aula de não somente present perfect, mas sim para prestar atenção que não vamos traduzir, tipo, realmente palavra por palavra, mas sim aprender frases inteiras para decorar, né? Sim. Bem mais útil. Bem mais útil. E já que falamos de present perfect, esse tempo verbal present perfect tem a palavra presente aqui. Então isso quer dizer que tem um past e um futuro, um passado no futuro, no perfect, Paula. Yes! Yeah. Temos também passado perfeito e futuro perfeito. Então, vamos lá com o passado perfeito, the past perfect. O que quer dizer isso? Começando bem do começo de novo, I paint the house e I invite her. Daí colocamos I painted the house, né? É ideia no final desses verbos aqui. I painted the house, I invited her. E para ficar no passado perfeito, the past perfect, colocamos had. O passado do verbo have. Eu costumo falar, Gavin, que todas as coisas que a gente chama de perfeito na língua inglesa é porque tem o verbo have. E aí a gente vai ver em que tempo que esse have vai estar. Então, por exemplo, se é um presente perfeito, a gente usa have no presente. Se é um passado perfeito, a gente usa had no passado. E se é um futuro perfeito, will have no futuro. Perfeito, mind blown. Então, o verbo have no passado vira had. Had. Então, para construir esse past perfect, que já vamos explicar o que é, em quais situações você usaria, mas é para botar o had, então, né, Paula? Sim, já que o have é o nosso auxiliar, a gente vai estar usando had antes
do verbo que eu e o Gavin escolhemos. Então, I had painted the house. And I had invited her. E o que significa essas frases agora? Em qual sentido temos agora? Agora o brasileiro fica feliz, porque a gente pode traduzir ao pé da letra. Yes! Porque se have... Yes! Finally! Yeah! Aleluia! Se o have é eu tenho, ao pé da letra, o I had, eu tinha. E é exatamente como a gente faz no português. Eu tinha feito alguma coisa. Como é que fica a sua frase? I had painted the house. Eu tinha pintado a casa, né? Eu works. tinha pintado a casa quando meu chefe mandou fazer. Mas eu já tinha pintado, né? I had already painted the house. I had painted the house. Que bonito, que tradução gostosa de fazer, porque dá super certo no português. Que bom. E na verdade, acho que é a hora certa de falar sobre o future perfect também, já que acho que isso é uma tradução literal entre as duas línguas também, né? Sim, também funciona. Então, começando com o futuro simples das nossas frases, temos I will paint the house, né? Eu vou pintarei a casa. E a sua frase? I will invite her. Eu vou convidar ela. Isso. Existe uma diferença também entre will e going to. Talvez você já saiba disso dos futuros em inglês, né? 2 jeitos de expressar futuro. Justamente em português, como vocês falam, vou convidar ou convidarei. Tem a ver com formal, informal, um pouco mais. Eu vou colocar o vídeo aqui, porque é assunto para outro vídeo. Voltando para os perfect tenses, então, Paula. Vamos mudar essas frases para future perfect, então. Então, com a minha frase ficaria I will have invited her. É, perfeita. E sua pronúncia, nossa, tá arrasando. I will Thank you. have painted Stop it. the house. Menos. Stop it. I will have painted the house. Então, nota que precisamos ainda do ED aqui. Em todos os past perfect, present perfect, future perfect, temos ED no final do verbo principal, mas daí o have muda, dependendo se for o passado, had, presente, have, futuro, will have. E daí, I will have painted the house. Em português é eu terei pintado a casa, né? Eu vou ter pintado a casa. Então, é mais uma tradução literal. A gente pode também colocar um já aí no meio. Já, Eu né? já terei feito tal coisa. Eu já terei pintado a casa. E normalmente usamos, tipo, falando de um prazo que tá chegando. Então, por exemplo, eu já terei pintado a casa antes do inverno chegar, né? I will have already painted the house before winter arrives. A gente pode usar o by também. Por exemplo, I will have invited her by tomorrow afternoon. Quer dizer, não vai passar disso. Não vai passar de amanhã de tarde. Então, Isso. quando chegar tomorrow afternoon, eu já vou ter feito isso. I will have invited her. E é by, não é until. Já que as duas palavras são até Interessante. em português, mas tem 2 palavras para essa situação. Tem que distinguir porque não fica certo falar I will have invited her until tomorrow afternoon. Isso não dá. Esse assunto para outro vídeo. É um vídeo que já fiz também. Clique aqui. Mas continuando. E na verdade a única coisa que devemos mencionar antes de encerrar essa aula meio rápida, mas espero que tenha sido interessante e útil para você. É que também existe, já que falamos que existe o present perfect continuous, existe o past perfect continuous e o future perfect continuous também. Então, recapitulando, temos o present perfect continuous. I have been painting the house, né? Have been painting, uma ação que continua aí 10 horas, ou cada ano até agora. Então, no passado fica somente I had been painting the house every year. Daí algo aconteceu, parei de pintar a cada ano, e tem esse sentido que existe no português também. E com a sua frase, Paula? Então, a gente teria I have been inviting her e I had been inviting her. E daí ela apagou o número do celular, talvez, se você desistiu, mas você tinha convidado ela a, tipo, cada dia. Várias vezes do passado. Me- Isso aconteceu várias vezes. Meu stalker, na verdade, E seguindo essa lógica, então, com future perfect continuous, o had ou have vira will have. I will have been inviting her
né? Algo do tipo. I will have been painting the house. Uau. Vocês têm uma língua muito longa. Né? Ficou uma frase muito longa. O que é isso? Situações bem específicas. E, na verdade, o conselho que eu gosto de dar para os meus alunos é para quebrar a frase em partes menores. Por exemplo, se você queria falar em português, o avião já terá decolado até que chegar no aeroporto, algo do tipo, né? Em vez de tentar pensar no futuro perfeito, continuous, futuro simples, não, é só eu vou pro aeroporto, I'm going to the airport, mas eu tenho medo, but I'm afraid, porque logo o avião vai decolar, because soon the plane will take off. Frases mais curtas. Mais curtas, né? Talvez, vou chegar tarde demais. I will arrive too late. Então você vai ver todos esses tempos verbais. É importante saber pelo menos que existem, mas na hora de falar, fala simples, cara. Let it go. Let it go. Let it go. Então é isso. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar, Paula? Já que você trabalha muito nessa área de gramática e com alunos brasileiros entendendo a língua inglesa? Sim. Gavin, quando a gente fala a palavra gramática, os alunos pulam pela janela, porque, meu Deus do céu, gramática dá aquele negócio no coração, né? A melhor forma de estudar a gramática e de ensinar a gramática é da forma mais descomplicada possível. E isso é uma coisa que a gente faz bastante no Gavin's Elite Squad, right? Paula tem uma série de aulas de gramática no meu curso nativo de inglês, mas desvendando, assim, essas coisas que parecem difíceis, mas de fato e usado em forma do dia a dia vira simples, vai virar automático para você ao longo dos 6 meses do curso, né? Super simples. E a gente estuda bastante por meio de exemplos, que é a melhor forma de estudar, ao invés de ficar traduzindo ao pé da letra. Isso, então já botei o link para o curso na descrição. Ainda não sabemos quando vai rolar a próxima turma, mas você pode se inscrever para manter-se informado, assim. Você vai gostar das expressões nativas com o nosso amigo americano Scott, né? Que usamos aqui no dia a dia. Ou eu levo a minha câmera, meu microfone em várias situações na minha cidade aqui no estado de Colorado, mostrando como o inglês realmente é falado em situações reais que você vai enfrentar aqui nos Estados Unidos, ou sei lá, batendo um papo online, né? E com certeza focamos na fala, parte tão importante, né, da sua aprendizagem. É isso aí, né, Paula? Gavin, thank you so much for inviting me, for having me here. I'm super happy. E posso fazer um merchan de mim mesma? Meu Deus, esqueci de apresentar seu... Nossa, ela é incrível, ela tem uma conta no Instagram incrível. Paula, pode explicar, com certeza. Como eu falei, eu gosto de explicar as coisas da forma mais leve e descomplicada possível, porque a palavra gramática é muito feia. Então, segue lá no Instagram, @teacherpaulagabriela, que eu posto dicas de pronúncia, de gramática e de outras coisas, sempre de uma forma bem descontraída, com bastante humor, que é como eu gosto de fazer as coisas. Ótimo, com certeza, vai lá, adorei a página, você vai adorar também. E é isso mesmo, muito obrigado, gente, a gente se vê em breve. See you soon. Thank you. Peace. Bye.